Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula falando aí a respeito da dinâmica, né? Ah, uma aula aqui, um resumão aí de uma parte da dinâmica, né? Nós vamos falar aí a respeito de forças, enfim, né? De conceitos, né? Que envolve aí a dinâmica. Para quem não sabe aí o que fala dinâmica, né? A dinâmica vai falar aí a respeito das interações entre os corpos, né? Se preocupando com as causas do movimento dos corpos, tá bom? Então, ó, primeiramente vamos ver aí o que são alguns conceitos, né? Então nós temos aí o conceito de massa para vocês, tá? O que vem a ser a massa, tá, gente? Vamos dizer que nessa balança aqui a gente encontre dois corpos, tá? Esses dois corpos aí, eles estão em equilíbrio dentro da balança, né? Então vamos dizer, né? Você vê aí que os pratos eles têm o mesmo nível, então nós falamos que esses dois corpos têm a mesma massa, tá certo? Então o conceito de massa aí, né? Vai falar aí quantos gramas, quantos quilos tem esse objeto, tá? Então sistema internacional, gente, o conceito de massa, né, ele é dado em quilos, tá certo? A grama seria um submúltiplo, tá certo? Então, ó, vamos colocar aqui para ficar bem claro aí, né? Quanto que valeria um grama, tá, gente? Um grama vale 1 milésimo de quilo, tá certo? 1 milésimo de quilo, tá? Nós ainda temos o miligrama, né? O miligrama seria 1 milésimo de grama, tá certo? Então, no caso aí, nós podemos representar o miligrama. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Ele seria aí 1 milésimo de grama, tá? Então, se a gente for transformar em quilos, tá, gente? Seria 10 elevado a menos 6 quilos, tá certo? O grama seria 10 a menos 3, né? 0,001, deixa eu colocar aqui em cima, seria 10 a menos 3 quilos, certo? O miligrama 10 a menos 6. E aí a gente vai ter um múltiplo aí de quilos, né, ó, que seria a tonelada. A tonelada, uma tonelada, vocês sabem que vale 1.000 quilos, né? Ó. Então, 1.000 quilos. Então, eu vou ter um expoente positivo aí, 10 a terceira. Tá? É importante a gente trabalhar, tá, gente, com grandezas, né? Tá? Que ajuda muitas vezes para você fazer aí uma conta, tá bom? E aí, pessoal, um outro conceito aí importante da dinâmica é a força, né? Então, ó, vamos dizer, né, a força seria um agente responsável por uma aceleração do objeto. Só que para ter uma aceleração, esse corpo ele teria que ter uma força resultante não nula, né? Então, ó, força vocês já sabem, né, ó, que a força ela é dada na unidade newtons, tá ok? O newton, tá, gente? A gente representa ele com letra minúscula, desculpem, mas a unidade é o N maiúsculo aí, tá ok? Então, ó, vamos supor que esse objeto ele está submetido aí a essas diversas forças aí, tá? F1, F2, F3, F4, Fn, né? Ó, reticências, né? Então vamos ver. Como é que eu determinaria a força resultante que age sobre esse corpo? Eu teria que fazer uma soma vetorial, tá certo? Então, ó, a força resultante seria igual ao somatório dessas forças, tá? De todas elas, tá? De uma maneira aí vetorial, tá? Lembrando, tá, gente? A gente tem que trabalhar de uma maneira
vetorial, tá certo? Então vamos dizer aqui que fosse o FI, somatório de FI, né? Ó, tá? Esse I, ele variando aí de 1, né, que seria a primeira força, até N, que seria a última força aí, não? Tá ok? Então eu teria que somar todas essas forças aí. Gente, ó, pense numa situação igual a essa. Ó. Você tem um determinado objeto, eu tenho duas forças, elas estão na mesma direção, só que sentidos opostos, tá? E aí, gente, como é que ficaria a resultante aí, né? Gente, se, por exemplo, ó, vai depender da intensidade das duas forças aí para eu saber a resultante. Se F1 for maior do que F2, aí eu vou ter uma força resultante para a direita, né? Ó. A minha força F1 sendo maior do que F2. Se o F2 for maior do que o F1, eu vou ter uma força resultante para a esquerda, né? E se essas forças forem iguais, né, a minha força resultante seria igual a zero. Tá? Então, nós dizemos, né, ó, quando a força resultante é igual a zero, nós falamos aí que podemos indicar que a força resultante é nula. Tá ok? Pessoal, normalmente as forças elas estão relacionadas a ato, né? Tá? Então vamos dizer, o cara está empurrando o carro, né? Esse fio aí está pendurado aí esse objeto, nessa luminária está pendurada aí, né? Tá ok? Ao teto. Então vamos dizer, isso daí nos leva em consideração forças de contato, tá certo? Então eu preciso de um contato direto entre os corpos para essa força estar atuando. Agora, nós temos algumas forças que atuam à distância. Por exemplo, tá, gente? Uma força de atração gravitacional. Você tem aqui o planeta Terra. O planeta Terra vai atrair esse objeto, tá? A distância, você vê aí que não precisa de um contato entre os corpos para ele atrair. Então, nós falamos que é uma força de ação à distância. A mesma coisa, duas cargas elétricas, ó. Elas estão em equilíbrio nessa posição por causa de uma força que também atua à distância. Ó. Essa carga exerce uma força nessa para a direita e essa carga exerce uma reação aí para a esquerda. Então essas forças que não atuam com contato direto, nós chamamos de força de ação à distância. Tá ok? Pessoal, outros conceitos aí, né? Leis de Newton. Primeira lei de Newton, gente. Primeira lei de Newton é o princípio da inércia, né? Então, o que Newton disse pra gente? Que todo corpo que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso até que uma força atue sobre ele, tá? E todo corpo que está em movimento também tende a permanecer em movimento até que uma força atue sobre ele. Então aqui eu tenho um exemplo bem tradicional, né, gente? Ó, o ônibus está parado, então a pessoa está parada, né? Quando o ônibus arranca, tem uma determinada aceleração, a pessoa ela tende a permanecer em movimento, então ela é jogada, entre aspas, aí para trás, até que ela exerça uma força sobre alguma coisa, ela se segure em alguma coisa aí, tá certo? Da mesma maneira, se o ônibus tem uma velocidade constante e de repente ele dá uma freada brusca, essa pessoa ela tende a permanecer em movimento, tá? Então, ó, nós falamos assim, né? O ônibus para, né? A pessoa não, né? Ela é arremessada para frente, exatamente por isso, né? Ó, que nós temos o cinto de segurança para vencer a inércia da pessoa, tá certo? Exercer uma força sobre ela e segurar o corpo para que ela não seja arremessada aí numa freada brusca aí para fora do veículo, tá? E aqui nós temos um outro exemplo aí, né, de inércia.
Você tem aí um carro que ele vem aqui nessa direção e de repente ele perde o atrito com a pista, tá, gente? Ele, por causa da falta de atrito, ele não consegue fazer um desvio na trajetória dele. Então ele sai pela tangente, né? Ele derrapa e sai da pista, tá? Isso daí, ó, efeito da inércia, né? Por causa da inércia que ele vai tender aí a permanecer em linha reta, tá ok? Então aí são princípios aí relacionados à primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton, pessoal, princípio fundamental da dinâmica, né? Eu falo muito para vocês, né, ó, que essa fórmula é uma fórmula muito importante, não só na dinâmica, né, mas nós utilizamos ela em outras partes aí também. Então, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então vamos supor, né, ó, uma pessoa dá um chute aqui na bola, tá? Então ela vai ter uma força resultante e por causa dessa força resultante vai atuar aí uma aceleração. Força resultante e aceleração, gente, tem sempre a mesma direção, tá? E o mesmo sentido, tá ok? Pensando nessa fórmula aqui, ó, o que eu poderia fazer aí com ela, né? Eu poderia isolar a minha aceleração, tá? A gente teria força resultante dividido pela massa, tá ok? Muitas vezes nessa fórmula, tá, gente? Nós colocamos aqui em módulo, tá? Porque nós sabemos aí que a aceleração ela pode ter um valor negativo quando o móvel está desacelerando, né? Mas então a gente coloca em módulo, tá? Porque o que interessa pra gente seria apenas o valor, tá certo? Pessoal, daqui a gente tem algumas conclusões, né? Ou seja, se um objeto ele tem uma grande massa, o que vai acontecer com a aceleração? A aceleração vai ser menor, tá certo? São inversamente proporcionais, certo? Então, ou seja, um objeto, você pensa assim num caminhão e um carro, tal, atuando com a mesma força resultante, certo? Como o caminhão ele tem uma massa maior, ele vai ter uma aceleração menor. Então pense numa redução aí de velocidade, uma frenagem, tá? Se a força for a mesma, tá, gente? O carro ele consegue, por ter uma pequena massa, ele consegue atuar uma aceleração bem mais intensa, né? Então ele consegue frear num espaço, né, numa distância menor, tá? O caminhão, como ele tem uma massa grande, ó, ele vai ter uma aceleração menor, tá? E isso eu estou falando, tá, gente, para uma mesma força, né? O pessoal, vocês já sabem, vocês já conhecem, né, as unidades, mas a aceleração ela é dada em metros por segundo ao quadrado, né? Força resultante, acabei de falar para vocês, é dada em newtons, né? E a massa, pessoal, é dada em quilos. Então, ou seja, tá, o que indica uma força resultante de 1 newton? Eu poderia falar que força resultante de 1 newton seria exatamente a força necessária para um objeto de 1 quilo ter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, só uma definição aí para vocês, né, para ficar um pouco mais claro aí o que vale essa força resultante de 1 newton aí, tá bom? E por último aí, tá, gente, a nossa terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, né? Então nós falamos, né, que para toda força de ação, nós temos aí uma reação, tá, de mesma direção, mesma intensidade, porém sentidos contrários. Então, por exemplo, tá, gente, voltando aqui nesse exemplo da bola, a pessoa chutando a bola, a mesma força que ela exerce na bola, ela vai receber de reação no seu pé, tá? Muitas vezes, né, questões teóricas, né, falam pra gente o seguinte, né? Mas se as forças têm a mesma
intensidade, mesma direção, sentido contrário, elas não se anulam? Elas não se anulam, tá, gente? Por quê? Porque elas atuam em corpos diferentes, tá? Se eu tivesse uma força, por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse um bloquinho e nesse bloco tivesse atuação de duas forças, ó, opostas, iguais, né, F1 e F2 aqui, por exemplo, direções, mesma direção, sentido oposto, aqui eu falo que a força resultante é igual a zero. Por quê? Porque as duas forças atuam no mesmo corpo. Agora, ação e reação não se anulam, tá, gente? Porque uma ação se dá em um corpo, a reação se dá em outro corpo. Por isso que não existe aí essa anulação. Outro exemplo, tá, gente? Quando você vai nadar, você tem ação. Qual que é a sua ação? Pegar a água e empurrar para trás. Em contrapartida, você tem uma reação, a água te empurra para frente. E assim por diante, tá? A mesma coisa aí, um barco a remo, mesma coisa você caminhando, tá? Ó, quando você caminha, você exerce uma força no chão para trás e você tem uma reação para frente, né? Pessoal, forças aí, né? Vamos ver as principais forças da mecânica, né? Então nós temos aí força-peso, né? Força-peso é uma força de atração gravitacional, né? É a força que a Terra exerce a todos os corpos que estão próximos a ela, tá? Como eu já falei para vocês, não precisa do contato direto, tá? Então, independente da posição que nós tenhamos aqui no globo terrestre, né? Ó, qualquer corpo é atraído numa direção que passa pelo centro da Terra, ó, tá certo? Olha lá, ó. Você vê que toda a força-peso aqui, ó, tá apontando lá para o centro da Terra, tá ok? Como é que eu determino o peso, gente? Peso é massa vezes a gravidade, tá? Então, ó, mais uma vez eu tenho aqui duas grandezas vetoriais, né, que é o peso e a massa, tá? O peso e a gravidade, desculpe. E aqui a massa é uma grandeza escalar, né? A gravidade, pessoal, nós podemos utilizar ela como o valor certo, assim, né, um valor que a gente mais preciso seria 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Mas em vários exercícios eles colocam aí um valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. Então preste atenção a hora que vocês forem fazer um exercício, né? Vejam qual unidade qual o valor que eles vão adotar aí para vocês, tá ok? Pessoal, lembrando, né? Isso daqui é ação e reação. Se a Terra exerce uma força de atração nesse objeto, esse objeto vai exercer uma força de atração na Terra. Ó. Então você tem a ação e nós temos a reação. Essa ação e reação, gente, como eu já falei para vocês, tem a mesma intensidade, tá certo? Então, ó, se eu falo para vocês que a Terra exerce uma força de 50 newtons nesse objeto, atraindo ele para ela, então eu posso falar que esse objeto exerce uma força de 50 newtons, né, atraindo a Terra para ele. Só que é lógico, tá, gente? Uma força de 50 newtons aí para a Terra é insignificante. Para esse objeto é determinante, né? Ó, puxa esse objeto para cá. Outra coisa, gente, né? Muitos exercícios vão falar para vocês gravidade da Lua. Gravidade da Lua aí tem um valor aproximado aí de 1,67 metros por segundo ao quadrado, tal. Isso daí quer dizer o quê? Que um corpo, quando ele vai para a Lua, ele tem um peso menor. Só que a massa dele, gente, não se altera, tá certo? Massa é uma coisa aí, vamos dizer, característica do corpo, né? Então, se um corpo tem 80 quilos aqui na Terra, ele vai para a Lua, ele vai ter os mesmos 80 quilos, né? Agora, o peso dele vai ser diferente, tá certo? Outra força, pessoal, força normal. Força normal, gente, ó,
vamos dizer que esse objeto, ele estando aqui em cima da mesa, ele comprime a mesa com essa força, tá? Então, a mesa, ela exerce uma força de reação para cima, tá ok? Essa força de reação, a compressão, que a gente chama de força normal, tá? Esse objeto aqui, tá, gente? Se nós estamos aí numa superfície horizontal, a, a força que ele vai fazer sobre a mesa é a força-peso, tá certo? Então, o peso e a normal vão ter o mesmo valor. Mas tomem cuidado, tá, gente? Não constituem um par ação e reação, tá? A reação da normal é essa daqui, ó. É a força que ela comprime o apoio, tá? E qual que é a reação do peso? A reação do peso está lá no centro da Terra, tá? Então tomem muito cuidado, né? Questões teóricas, não falar que constituem, né? A normal e o peso constituem um par ação e reação, tá ok? Apesar de nessa situação aqui, ó, eles terem aí o mesmo módulo, tá? Ó. Então eu poderia falar aí que o módulo da força normal é igual ao módulo do peso aí, ou seja, né, o mesmo valor aí, tá? Força de tração, gente. Nós já sabemos aí que quando um determinado objeto ele é pendurado em um fio, esse fio ele vai exercer aí uma força de tração, né? Essa força de tração vai sustentar, vamos dizer assim, esse objeto, tá? Então, ó, nesse caso aqui, tá, gente, nós vamos ter a tração igual ao peso desse objeto aí, tá certo? Vou ter o mesmo valor, tá? Então, eu poderia falar, né, o módulo da tração vai ser igual ao módulo do peso. Se essa corda, tá, gente? Aqui eu estou falando um fio ideal, né? Se essa corda ela tem um determinado peso, aí eu vou ter, ó, vamos dizer que essa corda aí tem 2 quilos, tá? Então eu tenho que levar em conta o peso dela, tá? Então eu teria a tração, nesse caso, ó, o T2, essa tração aqui para cima, né? Ó, ela seria igual ao quê? As duas forças que estão para baixo, que seria o peso da corda, né? Mais o módulo aí do T1, tá certo? Então vamos ver. Nesse caso aqui, como eu teria duas forças para baixo, a minha resultante, né, no caso aqui o T2 aqui, né, a tração, seria igual à soma dessas duas forças aí que estão para baixo. Tá ok? Pessoal, pensando ainda em forças de tração, né? Imaginem a seguinte situação. Você tem um determinado objeto, esse objeto aqui ele está pendurado aí a esse fio. Se você não tivesse uma polia, tá, gente? O que é a polia? Polia seria um corpo onde eu posso passar a corda, tá? Polias ou roldanas, nós falamos, né? Tá? Então, ó, se esse corpo ele está aqui, ele vai exercer aqui o peso dele, consequentemente vai criar aí uma força F aí, que vai ser a força de tração no fio. Tá? Então, para você erguer, vamos supor que seja um balde de água, para você exercer aí uma força, conseguir levantar esse balde, você vai ter que fazer uma força igual à força-peso. Tá? E se eu tivesse uma polia fixa? Polia fixa, gente, a única coisa que vai facilitar é que vai ter uma mudança na direção. Então aqui eu teria que fazer a força para cima. Com a polia fixa, essa força ela vai inverter. Então, em vez de você exercer a força para cima, você vai fazer uma força para baixo, mas essa força que você está exercendo para baixo, gente, ela é igual ao peso do objeto. Então, ó, a única coisa que aconteceu foi uma mudança na direção. Aqui eu estava exercendo a força para cima, aqui eu exerço a força para baixo. E se eu colocasse uma polia móvel? Aí sim, tá, gente? Vamos dar um exemplo aí para vocês. Vamos dizer que o peso desse balde aí, cheio de água, seja de 200 newtons. Polia móvel, pessoal, ela divide forças. Então ficaria aqui, ó,
metade dessa força para cá, tá? Então vamos supor, né, se ele tivesse um peso de 200, ficaria 100 newtons para cá, 100 newtons para cá, tá? Esse 100 newtons ele vem aqui, passa por essa polia fixa, a gente reconhece que é uma polia fixa, tá, gente? Porque o centro dela, ó, tá preso em alguma coisa. Nessa daqui, o centro dela, tá, ó, não tá preso em nada, não tá fixo em nada, tá? Tá se movimentando. À medida que você vai puxando a corda, gente, essa polia aqui ela vai subindo. Por isso que nós falamos uma polia móvel, tá bom? Então, essa polia móvel ela vai dividir forças. Aqui é a mesma coisa. Agora eu tenho duas polias móveis, tá, gente? Então, essa força de 200 iria ser dividido por 100 aqui, e o 100 ia ser dividido por 50, né? Ia ser dividido novamente, ia ficar 50 para cada lado. Então, ou seja, 1/4 da força. Nós falamos que a redução de força, tá, gente, seria igual a 2 elevado a n. Ou seja, pessoal, o que seria n? Número de polias, tá? Então, se eu tenho uma polia, redução de forças, 2, ou seja, vai cair pela metade a força. Se eu tivesse duas polias, 2 ao quadrado, 4. Então, a redução de forças seria 1/4, tá certo? Continuando aí, pessoal. Força elástica aí agora, né? Mais uma força. Vamos dizer que tem uma mola. Essa mola aí, ó, está sendo solicitada aí por uma força. Ela tem o tamanho dela aí, o tamanho inicial L0. Por causa dessa força, ó, essa mola ela teve um alongamento, né? Ó. Então ela aumentou o seu tamanho, tá? E se você exercer uma força maior, ela vai ter uma elongação, né, que a gente fala, né, maior, tá ok? Porque esse tanto que a mola está sendo distendida é proporcional aí ao valor da força, tá? Então nós temos aí se a gente for fazer uma comparação de forças, tá, gente? Eu dividir aí, ó, F1 por X1 vai dar o mesmo valor do F2 por X2, certo? Isso daqui, gente, sempre dá uma constante, que é a constante K, que a gente chama, que é a constante elástica da mola. Essa constante elástica da mola, tá, gente? Ela, através dela, nós chegamos aí na lei de Hooke, né? O que é a lei de Hooke, gente? Ó, força é igual a constante elástica vezes a deformação, tá? X a deformação em metro, o K constante elástica em newtons por metro, tá, gente? Olha lá, ó, newtons por metro, certo? É o valor do K. E o X a gente coloca aí a deformação em metros, tá? Olha aqui, gente, ó. Força e deformação são diretamente proporcionais. Se eu dobro a força, vou dobrar a deformação. Tá ok? Lembrando também uma coisa, tá, gente? Quando você puxa a mola para cá, ela, como você está esticando ela vai exercer uma força na sua mão sentido contrário, ela tem a reação, né? Então você cria uma ação na mola, ela cria uma reação aqui na sua mão, ela fica puxando no sentido contrário, tá? Se você tiver a mola aí, tá, gente, ela sendo solicitada, né? A mesma força que age em um lado da mola vai atuar no outro lado da mola também, tá certo? Dinamômetro, pessoal. Dinamômetro seria um aparelho aí capaz de medir, né, a força do objeto, o peso no caso, tá certo? Então vamos dizer, a pessoa pendurou o peixe aqui no dinamômetro, ele vai dar uma esticada, o dinamômetro ele é feito por uma mola, tá, gente? Ele vai dar uma esticada nessa mola, essa mola ela tem essa seta, vai indicar aí o peso desse objeto, tá? Então, ó, o peso
ele vai criar a força elástica, ele vai ter aí o mesmo valor da força elástica, tá? E aí, você tendo o valor do peso, vamos supor aí que você vai utilizar na fórmula da lei de Hooke, né? Então, ó, quem que está esticando a mola do dinamômetro? É o peso, tá? Então você pode substituir aqui pelo peso, você tem a constante elástica desse dinamômetro, né? Você acha aí a deformação que vai ter, tá certo? Então vamos ver, dinamômetro nada mais seria, tá, gente, do que uma mola aí que acaba sendo distendida aí também, tá certo? Pessoal, por último aí para a gente finalizar a nossa aula, eu estou falando aí de associação de molas em série, né? Quando nós temos aí uma associação de molas em série, gente, o que vai acontecer? A mesma força que vai atuar aqui nessa mola K2 vai atuar na mola K1. Tá? Então as forças são iguais. Então, ó, essa força aqui, ó, ela vai criar uma deformação nessa mola, vai criar uma deformação nessa daqui também. Então, através dessas informações, a gente pode chegar que a minha deformação total, vamos dizer, vai ser a deformação da mola 1 mais a deformação da mola 2, certo? Como eu vou ter que, vamos dizer, a minha força F seria como se fosse um K equivalente aí das molas, né? Tá? O que seria o X? Ó? Isola o X aqui, né, gente? Fica F sobre K. Tá? Então, o meu X resultante seria o F sobre o K equivalente. O X1 seria, no caso aí, né, o F dividido pelo o K da primeira mola, e o X2, o F, dividido pelo K da segunda mola. Então, cria-se uma fórmula para a gente determinar, ó, o K equivalente. Ó. 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Tá? Seria isso daí de molas numa associação em série. E na associação em paralelo, tá, gente? Vamos dar uma acelerada aqui, porque o nosso tempo está acabando, né? Se eu quero achar o K equivalente, eu só vou fazer, né, ó, K1 mais K2 mais, se tiver, mais molas aí, tá bom? Certo, pessoal? Bom, turminha, por hoje é só, tá? A próxima aula a gente vê mais algumas coisas aí, tá bom? Bons estudos para vocês, gente. Até a nossa próxima aula. Um abração a todos.